Nós trabalhamos dentro da ciência espiritual e tudo que fazemos tem que ter uma razão e uma justificativa. Não fazemos porque se deve fazer. Fazemos porque existe um motivo técnico e um resultado palpável, um resultado técnico. Então, nessa primeira parte, vocês trabalharam o posicionamento mental de vocês, se desligando e se desimportando de outros fatos para dar maior importância às energias que serão distribuídas. Como se faz a distribuição das energias? Pelas palavras e pela sintonia de vocês. Vocês estão sintonizados em escutar uma nova orientação, em saber o que vai ser dito e que informação, que fato novo virá para completar a cultura de vocês. Nessa sintonia, vocês se colocam receptivos às energias que são distribuídas pela espiritualidade maior, pelos mestres de Deus Pai Todo-Poderoso, que se posicionam aqui na Terra, através dos canais que são colocados para fazer essa distribuição. O trabalho da espiritualidade de luz na Terra é complexo, e eles aproveitam todo o motivo, toda a conexão para se estabelecer uma ligação e uma distribuição de energias. Então a energia não se resume apenas ao ponto onde estamos, mas ao ponto onde podemos distribuir, alcançar com aquilo que é refletido através da nossa mente e do nosso magnetismo. Bom, que possamos compreender o que é a doutrina Luz Universal. É uma doutrina baseada na ciência espiritual. Nós não somos religiões. Nós não praticamos rituais de religiões. Por que isso? Porque há uma acomodação da mente. Há uma acomodação do magnetismo do corpo. Há um fechamento dos chakras, que são os pontos receptivos de energias do nosso sistema magnético, que é o nosso corpo humano. Então nós trabalhamos dentro de uma ciência espiritual que nos conduz a usar o magnetismo do nosso corpo, a sintonia projetada pela projeção mental de cada um dentro de um ponto magnético, para que se possa estabelecer conexões e assim recebermos e distribuirmos. Tudo fazemos tecnicamente, mas há razões que precisam ser compreendidas para que possamos ter maior proveito, e que hoje vocês possam levar na cultura de vocês novas informações, novos conceitos e novos entendimentos. Que possamos compreender, dentro dessa cultura, o que viemos fazer, por que estamos encarnados, como é o sistema terreno, por que o planeta Terra dentro de um universo, e não pensarmos que somos os únicos. Não somos os únicos dentro de um universo com bilhões e bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões e bilhões de estrelas, cada estrela rodeada por diversos planetas. Não seríamos tão ingênuos de pensar que a sabedoria de Deus Pai Todo-Poderoso colocaria a vida somente em um ponto pequeno em todo esse universo. Não podemos pensar que a inteligência se resume apenas no nosso raciocínio lógico, onde podemos pensar que somos seres suficientemente inteligentes para sermos únicos no universo. Não podemos ser tão ingênuos de pensar que aquele que nos criou tenha uma limitação tão grande de povoar somente um ponto deste universo. Vamos pensar dentro de um raciocínio mais complexo e compreender que estamos dentro de uma das diversas escolas de Deus Pai Todo-Poderoso. A escola terrena são para os espíritos classificados para essa escola, e espíritos que precisam do magnetismo de um sistema biológico para filtrar os miasmas do seu corpo espiritual. É por isso que existe o corpo físico, é por isso que existem as reencarnações do espírito, porque o espírito, quando ele passa pela matéria física, ele passa por um sistema magnético de filtragem. Assim, muitas impurezas do corpo espiritual e da consciência espiritual fica presa dentro da matéria física, e com ela é desintegrada dentro do sistema terreno. Então é um sistema de purificação de consciência de espíritos, e assim os nossos espíritos passam por essa escola, passam por esse processo. Porém, estamos dentro de uma cultura e de um sistema de vida. O sistema de vida terreno, ele nos traz uma forma de convivência.
E assim, dentro dessa forma de convivência, nós trabalhamos a melhor forma de sobrevivermos dentro de um processo de evolução dos espíritos. E assim vivemos dentro de uma cultura colocada por aqueles que vivem dentro da Terra. Imaginem como funciona. Estamos dentro de uma esfera magnética, que é o sistema terreno. Dentro dessa esfera magnética está a crosta terrestre, que é a matéria bruta, da qual estamos nos colocados. Essa matéria terrena tem a sua cultura de sobrevivência, que vocês percebem na humanidade que aqui está. Cada setor, cada grupo, cada povo vive uma cultura específica. Muitos se dividem em religiões, outros se dividem em outras formas, mas cada um processa uma cultura de uma forma que lhe dá uma condição de vida dentro de um círculo comum para os encarnados. Porque imaginem só, independente da cultura que a pessoa tenha, ela sempre se processa da mesma forma, se alimenta da mesma forma, vive da mesma forma e tem os mesmos interesses voltados para a sua vivência terrena. Então dizemos que o círculo de raciocínio humano, ele é pequeno e limitado. E vivemos dentro da mesma forma dentro dessa esfera. O que precisamos compreender? Precisamos compreender que temos que trazer para nós próprios padrões de aprendizado, padrões de libertação de culturas. O que é isso? Por que eu falo padrão de libertação de cultura? Porque tem culturas e há culturas que aprisionam a mente dentro de um raciocínio. E você vive ali, encarna e desencarna várias vezes dentro de uma cultura onde a sua mente é aprisionada, você repete as mesmas coisas da mesma forma, vive os mesmos rituais e não há elevação vibratória dentro da sua consciência para te proporcionar uma libertação total de todo esse sistema e ser um espírito de luz, como é o seu mentor espiritual, como que nós chamamos anjo da guarda nas culturas diversas. Quer dizer, poderíamos ser um anjo da guarda, poderíamos ser um mentor espiritual, poderíamos ser um espírito de luz e não precisarmos estar vivendo na Terra, mas porque ainda não somos. Não somos porque ainda não adquirimos a evolução suficiente para isso. Então imagine quantas reencarnações já tivemos e vivemos o mesmo processo de cultura. Então falamos, a cultura aprisiona a mente. A mente tem que ser livre. O seu espírito tem que ser livre para buscar Deus Pai Todo-Poderoso, para buscar a luz que ele precisa se alimentar. Mas o seu espírito não consegue ser livre por quê? Porque a sua mente está onde está o seu interesse. O seu interesse e a sua mente são presos em uma cultura religiosa, por exemplo, em uma cultura material, em uma cultura humana. E onde está a sua mente, está a sua consciência. E onde está a sua consciência, está o seu ser espiritual, está o seu espírito. Então nós vivemos presos em uma prisão mental criada por nós mesmos. Precisamos então dar liberdade ao nosso espírito para ser livre. E como vamos fazer isso? Vamos aqui colocar para vocês como você dá liberdade à sua mente, como você dá liberdade ao seu espírito. Mas como estava dizendo, estamos na Terra para evoluir, buscar a evolução de um ser. Mas quando se evolui de um ponto para outro. Você evolui de uma posição para outra. Então em que posição você está e para qual posição você quer evoluir? Se evolui para uma posição naturalmente superior àquela que você está. Então você deseja evoluir para um mundo melhor. E esse mundo melhor, porém, ele tem uma regra. Porque esse mundo melhor é a dimensão superior àquela que nós estamos. E essa dimensão, então, tem uma regra. Você só pode entrar aqui nessa dimensão se você tiver os requisitos para aqui estar. E quais são os requisitos? Você não pode trazer energias do seu mundo para cá. As energias que te trazem contaminações como o egoísmo, os sentimentos inferiores, apegações das coisas terrenas. Você não pode entrar nessa dimensão superior com essas energias. Não se leva para o degrau superior as bagagens do degrau anterior. Você tem que se libertar dessas bagagens. E na luta que vivemos, existe, e vocês vão perceber, pela própria cultura,
trazida pela espiritualidade, pelo grande mestre Jesus através do Evangelho, vocês podem fazer a classificação que lá está a parte do não fazer e a parte do fazer. O não fazer nos conduz a libertar da bagagem que temos que libertar. O não fazer é libertar do egoísmo, do materialismo, da inveja, do ciúme, de tudo aquilo que reflete como uma posição negativa para o nosso ser. Esse é o não fazer. E o fazer é buscar o caminho novo, que é a luz divina de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim perguntamos: mas o que eu devo fazer então para que eu possa ter a minha evolução? E assim lhe falo nas palavras do Mestre Jesus. Ele nos fala que o reino de Deus está dentro de nós. Nós desejamos evoluir. Como se faz uma evolução? Meus irmãos, a evolução é da sua consciência. Você evoluindo na sua consciência, o outro evoluindo na consciência dele, todos vão evoluir em suas consciências. E assim o sistema se torna um sistema evoluído. Mas não podemos esperar que alguém faça por nós, porque existe aquele detalhe: a gente esperar que alguém nos conduza, que alguém nos carregue, mas esquecemos que se o reino de Deus está dentro de nós, cabe a nós então a responsabilidade de encontrá-lo. Então te digo, a evolução é um sistema individual. Vivemos num processo coletivo, mas você se ilumina para você próprio. Você não tem como iluminar a consciência do outro. Então você não tem como comandar a consciência do outro, você consegue comandar a sua própria consciência. Assim você busca dentro de você o seu sistema de evolução, o seu sistema de compreensão e as razões que te levam a encontrar o caminho da luz. Mas como disse a vocês, para onde nos evoluímos? Evoluímos para a luz. Porque se somos espíritos dentro de um corpo, se somos espíritos encarnados, eu quero colocar isso para vocês, que é importante a gente compreender. Nós somos espíritos que estamos dentro de um corpo. E passamos por esse processo para evoluir esse espírito, para que ele retorne para os planos espirituais. E assim vamos compreender que o nosso espírito, estando dentro de uma escola terrena, ele deve buscar assim a compreensão para que ele não se torne prisioneiro dos conceitos que aqui se colocam. Como disse a vocês, os conceitos que impedem você de ter um espírito livre, uma mente livre. O espírito precisa sim ter essa mente livre para compreender as notícias novas que vêm da espiritualidade maior. Vamos colocar um detalhe para que vocês possam compreender e fazer como comparação. Quando se tem um fato científico, todos recebem esse fato científico com boa receptividade, com clareza. E assim tivemos uma evolução científica na Terra grandiosa ao longo dos tempos. Do lado espiritual, qualquer fato novo que chega encontra grande resistência, porque o novo no mundo espiritual encontra-se resistências de todas as formas, a propósito, resistência de nós mesmos, porque nós resistimos de aprender coisas novas e de compreender como as coisas funcionam. Sabendo então que somos espíritos dentro de um corpo, e sabendo que há a morte do corpo físico e o desencarne do espírito, temos que compreender que esse espírito, quando desencarna, ele vai para algum lugar no mundo dos espíritos. Ele vai morar em algum lugar. A organização espiritual de Deus Pai Todo-Poderoso coloca várias moradas, várias casas, várias cidades, e assim, aquele espírito que partiu do corpo, ele tem um local para se chegar. E quando se desencarna, nas diversas manifestações que tivemos, manifestações mediúnicas, tivemos a oportunidade de conversar e ver diversas formas de contato com muitos espíritos, que nos diziam que é difícil compreender o desencarne, porque é tudo igual. É muito igual quando se está na Terra. Você sai de um corpo e vai para o mundo dos espíritos, com o seu corpo espiritual, mas ele é muito igual ao corpo físico. É muito parecido.
Então é difícil a gente conceber que não mais mora na terra. Mas por que isso acontece? Exatamente o que eu digo a vocês, é a cultura que se formou enquanto estava encarnado. Então precisamos compreender que existe uma grande fonte de informação acima de nós, que não é somente aquela que estamos colocados, não é somente aquela em que estamos estacionados aqui na terra. Que possamos compreender que Deus Pai Todo-Poderoso tem um grandioso universo com várias moradas, e cada morada com a sua intensidade de luz e de conhecimentos, cada dimensão com sua bagagem de informações, cada dimensão com sua bagagem de conhecimentos, e que nós estamos no caminho dessa evolução, e que precisamos compreender que temos que permitir a nós mesmos compreender os fatos novos. Aqui temos um hospital espiritual, uma escola espiritual, que se traz informações novas e se traz conhecimentos novos, que são absorvidos por todos que aqui venham recebê-lo. Temos que compreender como se trata nesse hospital espiritual, que possamos perceber que quando se tem um problema de ordem física, ordem biológica, você vai a um hospital na Terra e trata do seu corpo físico. Mas quando você tem um problema de ordem espiritual, como você trata do seu espírito? E o que se percebe, o que a espiritualidade nos fala? Na Terra os espíritos são enfraquecidos. Os espíritos passam um padecimento constante, e quando o espírito está padecido, enfraquecido, o corpo físico sobrepõe sobre a matéria, sobre o corpo espiritual, sobre a consciência espiritual. Aí as pessoas vivem mais pelo instinto do que pela consciência espiritual, porque o instinto da matéria sobrepõe a razão do espírito, e assim ele é atraído mais pelas coisas do físico do que do espírito. Vem então o esforço da espiritualidade de jogar energias de luz na terra e alimentar os espíritos para que a consciência espiritual sobreponha e governe e comande o corpo físico, para que o espírito, como comandante do seu próprio corpo, possa utilizá-lo como seu instrumento para a evolução, e não perder o comando para o próprio corpo e ser conduzido pelos instintos da natureza humana. Essa é a preocupação da grande espiritualidade. E assim falamos que quando o espírito está doente, enfraquecido, ele manifesta a sua fragilidade. E a sua fragilidade sobrepõe de diversas formas, muitas delas a própria depressão, a própria vontade de agir, a própria vontade de fazer. Isso é o espírito enfraquecido. Então, que lembremos, existem conhecimentos a serem absorvidos, e esses conhecimentos devem ser absorvidos para que o nosso espírito possa se abastecer de energia de luz, para que ele possa crescer dentro de um sistema espiritual, para que ele possa comandar a nossa consciência física, e assim ele ser vitorioso na sua reencarnação, e que assim possa retornar para Deus Pai Todo-Poderoso, para a espiritualidade maior, como um espírito que não precisa passar mais pelo processo terreno de filtragem, pelo processo terreno de aprendizado. E assim possamos ter a nossa compreensão da extensão dos trabalhos dos nossos mentores, que são nossos anjos da guarda, e compreender a grande atividade dos grandes mestres da luz em conduzir uma humanidade que precisa evoluir, que precisa se desprender de suas culturas e permitir que os novos conhecimentos sejam entendidos e processados por cada um. Lembrando, a evolução se faz da individualidade de cada um. Você se ilumina, você se descontamina em sua consciência, você se aproxima de Deus Pai Todo-Poderoso na sua individualidade. Então não podemos culpar outros se nós não evoluímos, porque cabe a nós mesmos buscar a nossa compreensão, buscar a nossa individualidade e fortalecer a nossa consciência. E graças a Deus. Assim agradeço a todos por aqui terem me escutado.